Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou Felipe Camilo, gerente de produtos de intrusão da MedSeg Soluções, e hoje nós estamos aqui com o pessoal da Johnson Controls para apresentar a nova linha de sensores da LC. A gente está com o Aloysio Gaspar, ele é responsável pela área técnica aí da DSC, e a gente está aí também com o Rogério Batista. Obrigado aí, Aloysio, por essa parceria aí em apresentar esses novos produtos, né, que estão chegando aí, e agradecer ao Rogério também, a Gabi, o Emerson que aí está participando também, visualizando aí o vídeo conosco, e pode seguir com a apresentação, quiser se apresentar aí também, Rogério, mas acho que todo mundo já conhece, né? Manu, que é demais. Legal, né? Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Acho que é muito legal a gente, junto com a MedSeg, proporcionar aí ao mercado os novos lançamentos, né, que a DSC está trazendo para o mercado brasileiro. Observe que muitos desses produtos já são produtos consagrados no mercado norte-americano, até mesmo no mercado Latinoamérica, né? E a gente está trazendo esse produto com uma grande força, porque ele, na verdade, ele faz um upgrade na família que já era existente já há alguns anos, tá? Onde ele oferece algumas características que realmente acabam superando, né, como lentes, como processamento, etc. Bom, aí o Aloysio vai entrar nesse detalhe. Então é isso. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado para a MedSeg pela essa oportunidade. Valeu. Valeu. Beleza, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe, Rogério, Gabi, Emerson, todos que estão conosco aqui nesse web MedSeg. Quero agradecer à MedSeg por mais essa oportunidade, né? Fico muito feliz de estar aqui novamente. Já fizemos alguns webs aí no passado, e agora a gente vem fazer hoje, né, um web MedSeg um pouco mais detalhado sobre os novos detectores da série LC. Historicamente, a gente tem no mercado vários sensores da DSC reconhecido pela qualidade, né, pela durabilidade. A gente vem falar também um pouco do sistema sem fio. A gente já fez outros, né, webinars com a MedSeg, até os Quicks. A gente vai detalhar um pouquinho também da linha sem fio. Nunca é demais, né, falar um pouco disso. E a gente vai fazer um pequeno briefing no final das novas linhas de produtos Smart Security. Então, a gente vai falar rapidamente do painel, do novo painel que a gente vai trazer para o mercado brasileiro. A gente vai falar de alguns dispositivos de automação, que aliado à segurança eletrônica, a gente pode oferecer mais comodidade, né, e mais segurança para o cliente final. Isso aí vai agregar grande valor ao serviço prestado pelo integrador. E nos próximos webs, o Quick da MedSeg, né, nos próximos eventos que vamos fazer, a gente detalha mais esses produtos. Como está escrito aí no slide, eles são em roadmap. Então, assim, a gente está obtendo as certificações, principalmente a Anatel, que é exigido aqui no Brasil, e depois que tudo isso estiver pronto, né, toda essa parte de certificação, de autorização, aí sim a gente vai fazer o lançamento oficial, vamos mostrar, detalhar cada produto e mostrar para o mercado o que a Johnson pode trazer de melhor, né, para elevar o nível de qualidade do nosso mercado. Para começar, a gente vai falar aqui da série LC. É a nova linha de detectores da série LC 200 alguma coisa, por isso que eu coloquei o X no final. Historicamente, a gente já trabalha aqui no mercado brasileiro com uma série de detectores da série LC 100, né? O 100, 102, 103, 104, etc. Essa linha ela foi descontinuada. É claro, alguns desses sensores ainda estão no mercado, tem distribuidores que ainda possuem estoque deles, né? Principalmente o LC100, nesse momento de transição, está havendo até uma procura grande dele, porque ele sempre atuou muito bem. Ele é um sensor que é muito requisitado pelos integradores, pelas empresas de monitoramento, até mesmo algumas que, por questões de custo em determinado cliente, que exige uma outra marca de painel, etc.,
o integrador ele não abre mão de colocar um sensor DSC, justo pela qualidade e durabilidade. Então, assim, o LC100 foi sempre a nossa porta de entrada nas empresas de monitoramento integradores. Então, era o sensor que sempre foi mais vendido, é o sensor mais simples, né, com um infravermelho somente, e os clientes sempre procuraram manter uma linha de qualidade utilizando esse LC100. O LC102 é aquele sensor infravermelho, ele é um LC100 com um detector de quebra de vidro embutido, então ele é um sensor 2 em 1, né, que a gente chama. O 103 e o 104 são sensores com infravermelho e micro-ondas. A diferença de um para o outro é que o 103 possui o anti-mascaramento e o 104 não possui. Tá? O LC105 é o nosso sensor de quebra de vidro, que também foi muito vendido aí no mercado do Brasil, e os dois sensores externos que a gente vendeu bastante, que foi o LC151 e o LC171. Aqui eu coloquei alguns sensores do que a gente já trabalha no Brasil há vários anos. Desde quando eu comecei a trabalhar com o DSC, esses sensores já existiam no mercado. Então, a gente está falando aí de coisa de 20 anos de atuação desses sensores. Só que chega um momento que a qualidade dos produtos, dos concorrentes, etc., ela vai subindo e a gente também precisa acompanhar isso. E a Johnson, no mercado mundial, ela é reconhecida justamente por essa buscar mais qualidades, buscar novas possibilidades, elevar o nível de qualidade dos produtos. Para isso, o que a Johnson fez? Ela descontinuou essa linha LC100, 102, 103, 104 e trouxe para a gente a linha LC200, tá? Esse aqui é o LC200 e tem também a versão 200S, que tem um pouco menos de recurso do que o LC200. Esse sensor, ele foi lançado, foi projetado para justamente substituir o LC100. Mas ele vai substituir o LC100, assim, recursos por recursos? Não. Ele tem um pouco mais de recursos. Um ponto positivo dessa substituição é que esse sensor, ele possui o resistor que é usado na DSC, que é o 5K6, ele já possui esse resistor integrado no circuito dele, na placa dele. Então, o cliente que estiver usando uma central DSC na instalação, ele não precisa usar o resistor que acompanha, né, o kit da placa. Outro ponto dele é o alcance de detecção. O alcance de detecção do LC200 ele é maior do que o LC100. O LC100 ele tem 12 metros de alcance, né, de detecção do infravermelho. No LC200 ele já tem 15 metros. O LC200S, ele diminui um pouco, ele pega 12 metros. Ele possui imunidade a animais até 15 quilos, e outra mudança nesse sensor, até mesmo para atender vários clientes que exigem editais, etc., é o ângulo de detecção. No LC100, a gente tem um ângulo de detecção de 90 graus. Aqui no LC200, a gente aumentou o range aí de detecção para 100 graus, tá? Então, tem uma tecnologia diferenciada. Ele pode ser usado com qualquer painel do mercado. Muitas vezes acontece isso, por redução de custo, etc. O cliente usa um painel mais barato, mas o sensor ele precisa ter a qualidade, né, uma qualidade elevada. Então, assim, se ele precisar usar esse sensor com outro painel do mercado, tranquilo, pode usar sem problema algum. Deixa eu ver. Ele também possui a imunidade à luz branca e a radiofrequência, tá? Além disso, ele possui o tamper, né, uma antiviolação frontal da caixa dele e também o de parede. Um outro detector que a gente está lançando também é o LC202. Eu falei no passado lá do LC102, que é o infravermelho com quebra de vidro, esse aqui vem substituir o LC102. Então, o LC202, ele é um sensor totalmente digital, ele também é compatível com qualquer painel do mercado. Uma coisa importante que a gente detectou aqui no Brasil ainda,
A linha sem fio, ela cresceu bastante, né? Várias empresas de monitoramento já utilizam bastante a linha sem fio. Mas, por outro lado, tem muita demanda de sensores cabeados ainda. Então, assim, essa linha veio substituir justamente para suprir essa demanda ainda de sensores cabeados. Esse sensor ele tem o tamper também da caixa, ele também tem a proteção contra luz e RFI, e o ajuste de sensibilidade do PIR, né, do infravermelho dele e do microfone acústico, né, que é quem detecta a quebra do vidro. Essas duas sensibilidades elas são distintas, são separadas. Tá? Isso para facilitar aí o técnico, no momento da instalação, de fazer um ajuste de sensibilidade mais fino, evitando disparos falsos, etc. Alcance de detecção do infravermelho de 12 metros e do microfone de 7 metros. É claro que menos do que isso, de 7 metros, ele vai aumentar, né, a eficiência da detecção da quebra de vidro. Acima de 7 metros, não quer dizer que ele não vá detectar, mas ele já diminui um pouco aí vamos dizer, a eficiência, né? Existem equipamentos no mercado para fazer o teste, né, simuladores de quebra de vidro, e tem técnico aí que eu já vi, e depois eu vou fazer o teste com ele, que usa até aplicativo de celular para fazer os testes da quebra de vidro. E o ângulo de detecção do infravermelho, esse sim, ele mantém os 90 graus. Tá? O LC100... Opa! Só para tirar uma dúvida aí, para explicar ao pessoal também, você falou, ele é imune à luz branca. O que seria isso? Farol de carro? Exatamente, é farol de carro, às vezes mesmo até a luz ambiente, né, do local, porque vamos pensar que quando o local, geralmente, né, a maior parte dos locais monitorados, quando eles estão vazios e o sistema está armado, as luzes estão apagadas. Sim. Né? Então, pode acontecer dessa questão de luz de veículo ou a luz mesmo do local, por um motivo de automação, alguma coisa assim, ela se acender algumas vezes durante a noite e com o sistema armado, ele não vai gerar um disparo indevido por causa de uma luz, né, de acendimento de uma luz branca, né, essas luzes que a gente chama de fluorescente. Bacana. Para empresa de monitoramento é legal, porque às vezes para pôr em lojas que tem essas fachadas de vidro, à noite já aconteceu muito com alguns clientes, passa aquela motinho lá da segurança lá, e disparava vários alarmes. E o pessoal mandava pronta resposta, nunca era nada. E era todo dia no mesmo horário, que era mais ou menos o horário que o cara da motinho passava. Aí uma vez o pronta resposta foi lá naquele horário e viu o cara da motinho passando. Então é legal que isso daí para empresas de monitoramento é um falso positivo a menos, né? Exato, e assim, como a tecnologia vai avançando muito, hoje a gente já tem vários locais monitorados que trabalham com automação. Então, assim, é um assunto para um próximo web, né, um próximo quick, mas acontece de, por exemplo, ter uma automação de se alguém chegar próximo da porta da loja, se acenderem as luzes, para inibir uma tentativa de invasão, etc. A pessoa que vai chegar ali perto da porta viu que as luzes acenderam, ele não sabe o que é, se é uma automação, se é alguém lá dentro que acendeu para verificar. Então, costumam fazer isso na automação para evitar uma tentativa de invasão. E, nesse momento, alguns sensores do mercado que não possuem essa imunidade, eles disparam, né? No momento que acende a luz lá, ele pode disparar, tá? Então, esse sensor, qual é o diferencial dele? Eu fiz alguns testes e ele é muito legal, porque ele tem o infravermelho, tem o micro-ondas e ele tem um anti-mascaramento. Então, isso para o mercado bancário, né, lotéricas, lojas que têm produtos de alto valor, é bem interessante, porque eu posso associar o infravermelho com o micro-ondas, e isso evita o disparo indevido, né, aumenta, né, a sensibilidade contra disparos indevidos, uma vez que se eu ativar essa função, que a gente chama de função E, o disparo do sensor vai depender do infravermelho ativar e o micro-ondas.
E eu também tenho a função ou nele. Essa função ou que é bem interessante. Quando eu ativo a função ou nesse sensor, ele não depende do outro. Ou seja, se entrar alguém camuflado no local, o infravermelho não vai detectar. Por quê? Porque essa pessoa está com uma manta térmica ou está com um guarda-chuva, um guarda-sol muito grande e tal, que vai inibir o calor do corpo dele, o infravermelho do corpo dele. Então, o sensor infravermelho não vai detectar, mas o micro-ondas sim. Então, o micro-ondas vai detectar o movimento dele, tá? E ele vai disparar. Então, eu fiz alguns testes aqui, e o micro-ondas deles é tão forte, a gente teve que até utilizar um micro-ondas, assim, uma sensibilidade bem baixa, porque ele estava detectando a gente atrás dessa parede, tem uma parede aqui atrás de mim. Ele estava detectando a gente atrás dessa parede. Então, eu tive que diminuir ele para fazer outros testes. Fizemos testes com papelão, com guarda-chuva. A gente só não fez com manta térmica porque não tinha aqui na hora, mas a gente também vai fazer esse teste, né? Comprar uma manta térmica, se cobrir e passar por ele. Mas nos testes que a gente fez com a função ou, ele detectou por micro-ondas. Então, em alguns ambientes aí é necessário. E eu sempre indico, né, quando eu dou treinamentos técnicos, comerciais principalmente, na verdade, né, os treinamentos comerciais, que os consultores sempre coloquem um sensor desse tipo nos projetos, porque, principalmente nas áreas mais vulneráveis, porque o infravermelho comum ele é passivo de uma sabotagem desse tipo, né, de uma manta térmica, por exemplo. E não é uma falha do sensor, é a tecnologia. Então, assim, a gente tem tecnologia para suprir essa demanda, né, para evitar uma invasão usando uma manta térmica, por exemplo. Esse sensor, ele possui o tamper de caixa e de parede, também possui lá a proteção contra a luz branca e o RFI, e o antimascaramento. O que é o antimascaramento? Algumas pessoas confundem um pouco isso. O antimascaramento é quando a pessoa tampa o sensor. Então, ele tem essa proteção, não só tampar o sensor com algum tipo de, por exemplo, uma caixa, ou passar uma fita ali na lente dele, etc., mas também como jogar um spray, né? Tem aquele spray de espuma de carnaval que pode inibir um sensor comum. Aí nele não acontece justamente porque o micro-ondas ele não deixa de atuar com esse tipo de material. Mas uma vez que for tampado a frente do sensor para evitar a detecção, ele gera um evento de anti-mascaramento por monitoramento. Então, você imagine que o local está funcionando, está tudo normal lá, e alguém com má intenção, durante o dia, bota uma caixa na frente do sensor, ou passa uma fita lá na frente do sensor, etc., para, quando for armado, o local ficar vulnerável, né, quando estiver vazio. No caso de um sensor com antimascaramento, ele vai detectar, mesmo que o alarme esteja desarmado, ele vai informar a central de monitoramento que houve uma sabotagem no sensor. Esse é um ponto bem positivo desses sensores com antimascaramento. É. O LC204 é o mesmo sensor que o 203, ele tem as mesmas funções, a diferença é que ele não tem o antimascaramento, tá? Então, em locais que precisam, aqui eu coloquei aqui em cima o antimascaramento, mas na verdade foi na hora de editar que eu esqueci, tá? O LC204 não tem o antimascaramento, somente o LC203. E as outras funções são exatamente iguais. Ele tem o resistor de 5K6 integrado. O resistor está integrado. O instalador ele é obrigado a usar, né, o resistor que já está integrado na placa? Não é necessário. Se ele estiver usando um painel de outra marca, essa outra marca exige um resistor de fim de linha de outro valor. Então, ele pode desativar o resistor que está integrado na placa e usar o resistor que a central, né, que ele está usando exige. Esse aqui é o sensor LC205, ele substitui o 105. E tem uma informação muito importante, que é muito legal, deixa eu voltar aqui, desses dois sensores, 203 e 204.
Eles, como eu falei, ele atua com infravermelho e micro-ondas, ou infravermelho ou micro-ondas. No caso do infravermelho e micro-ondas, um depende do outro. Então, assim, as duas tecnologias precisam ser ativadas, né, precisam detectar um intruso para o sensor gerar o disparo. Só que, nesse caso, esse sensor ele possui uma tecnologia que, se ele estiver trabalhando na função e ele detectar vamos supor assim, alguém no local, e o micro-ondas detectar 5 vezes uma movimentação, ele anula o infravermelho e ele dispara só pelo micro-ondas. Essa é uma função que eu até dei uma pesquisada no mercado e não vi nenhum sensor que faça isso. Tá? Então, ele funciona assim, ele depende, né, na função E, depende dos dois dispararem, para ele gerar o evento com monitoramento. Mas, no caso de 5 detecções micro-ondas, ele não vai depender do infravermelho, ele vai disparar só pelo micro-ondas. Isso aí é bem interessante, porque a chance de ser um disparo falso é praticamente zero. Isso é praticamente zero, porque ele detectou 5 vezes e depois disparou. E o sensor quebra de vidro, ele é um sensor, ele é interessante que ele tem 4 modos de operação, né? Ele pode ser apenas um sensor de impacto, então eu posso ajustar a configuração dele e colocar ele na parede para ele trabalhar somente com sensor de impacto. Ele pode ser também um sensor de abertura e fechamento, então ele pode trabalhar nesses 2 modos. Pode ser impacto, pode ser um sensor magnético. É claro que, no caso de usar o sensor magnético e impacto juntos, vai te gerar um problema, porque ele pode disparar por impacto, então não é interessante nesse caso. Mas, numa emergência, a gente consegue utilizar ele somente como abertura e fechamento para porta e janela. Ele tem 2 frequências de atuação, ele pode trabalhar numa frequência alta e na frequência baixa, e ele pode trabalhar também na função para a qual ele foi desenvolvido, que é a quebra de vidro normal. Então, ele tem o LED ali para indicar disparos do sensor, ele pode indicar vibrações menores, etc., que é para o técnico fazer um ajuste melhorado, né, um ajuste mais fino para evitar disparo indevido. E ele tem ajuste de sensibilidade ali do micro-ondas, né, e ele tem o orifício ali abaixo do LED, que é justamente o microfone que detecta a frequência da quebra do vidro. Então, a ideia desse sensor ele sempre está de frente com o vidro, se for para detecção de quebra de vidro, né, na hora que estiver usando ele. Mas nada impede dele ser colocado também em cima do vidro e ativar essas 2 funções, quebra de vidro mais impacto. Então, assim, se houver um impacto no vidro, ele também vai gerar um disparo. São também recursos que trabalham juntos, que eu também não vi em outros sensores do mercado. Pode ser que tenha, mas eu dei uma pesquisada e não encontrei. Ele é bem interessante. Sistema DSC sem fio. A gente já falou em outros eventos, né, que nós fizemos aqui online, junto com a MedSeg. Há bastante tempo a gente apresenta em vários eventos da revista da segurança eletrônica, da ABES, né, de eventos presenciais, e a gente pode falar um pouquinho novamente. A gente, no mercado nacional, a DSC trabalha com sistema sem fio, já que eu atuo há quase uns 20 anos. E nesse começo, desde lá do começo, a gente teve sempre uma dificuldade muito grande de mudar a cultura aqui do mercado brasileiro para usar sistema sem fio. Por quê? Porque o mercado brasileiro se decepcionou com algumas marcas nacionais que produziram sistemas sem fio que não funcionavam bem. Por que não funcionavam bem? Na parte principal do sistema sem fio, que é a supervisão. Então, a gente teve no passado algumas empresas de monitoramento que utilizaram os produtos nacionais sem fio, e eles, durante o uso, eles descobriram algumas coisas. Por exemplo, que o sistema sem fio não supervisionava a bateria. Agora, você pensa, o cliente armando e desarmando o painel todos os dias, só que os sensores do local, todos eles já estavam sem bateria, a bateria tinha acabado. E o cliente armando e desarmando achando que estava protegido e não estava.
Então, esse era um ponto, era o pior deles, era o mais complicado. Então, o mercado brasileiro deixou de usar o sistema sem fio por causa disso. A DSC chegou com o sistema da linha Power Series, que é a 1832, 1864, que também, em breve, aos poucos está sendo descontinuada, mas era um sistema sem fio de alta qualidade, funcionava muito bem, e os sensores, até hoje tem gente usando ele ainda, e os sensores também com alta qualidade e durabilidade excepcional. Indo no caminho do sistema sem fio, a DSC lançou a Power Series Neo, que hoje a gente tem aí com a MedSeg está distribuindo para o Brasil todo. O Power Series Neo, ele deu uma revolucionada no sistema sem fio do mercado, não só aqui no Brasil, né, mas mundial. O DSC sem fio, ele trouxe a tecnologia PowerG, que é uma tecnologia criada em Israel, baseada na comunicação por rádio do Exército, né, de Israel, e ele trouxe o benefício sem fio, a confiabilidade do sistema. E o que é confiabilidade? É um sistema totalmente supervisionado, é um sistema que supervisiona a bateria baixa, supervisiona tamper do sensor sem fio, é um sistema que tem sensor micro-ondas sem fio, sensor com câmera integrada interna e externa, trazendo isso o quê? Um produto mais robusto, com uma durabilidade maior ainda do que o sistema anterior que a gente já usava, menos tempo de instalação, porque, apesar dele ser um sistema sem fio, a gente consegue ver no próprio sensor, no sensor, alguns feedbacks, por exemplo, o nível de sinal que o sensor tem para centrar para o transceptor. Então, um técnico fazendo uma instalação sozinho, ele consegue saber se aquele sensor tem um nível de sinal bom ou não para o transceptor. Com essa informação, ele pode tomar as medidas necessárias, por exemplo, deslocar o transceptor para um outro ponto, onde haja um melhor sinal. Se for um local muito grande, ele pode acrescentar até 8 repetidores no local. Então, a gente tem esse sistema instalado em shopping, né? Aqui mesmo em Barueri tem o Shopping Tamboré, com um sistema sem fio PowerG da DSC, e no caso de shopping, a gente tem lojas, né? Todas as lojas do Shopping Tamboré, Shopping Cantareira, todas as lojas, eles têm um botão de pânico, né? Em cada loja tem um botão de pânico da DSC, com a tecnologia PowerG. Então, a gente tem menos instalação, economia nessa instalação, porque a gente já não precisa de infraestrutura, né? Uma qualidade no serviço, e o mais legal, através de uma plataforma chamada Power Manager, que é um software, né, que a gente instala na base de monitoramento, a gente tem um controle remoto do sistema. O que é o controle remoto? Eu consigo baixar ou aumentar a sensibilidade de um sensor infravermelho, a gente consegue ter o nível de sinal dos sensores, a gente consegue fazer arme, desarme, anular a zona, a gente consegue acessar a programação, fazer alterações na programação, se for o caso, por exemplo, criar uma senha para o cliente final, e uma série de outros recursos que a gente já fez um web sobre o Power Manager. E o pessoal que tiver dúvidas sobre o Power Manager, aí você pode assistir o web que tá lá no YouTube da MedSeg, que lá nesse caso, detalhei mais o Power Manager. Inclusive, no controle remoto, ele oferece um aplicativo para o cliente final, que é um aplicativo a nível de usuário, né? Então, para arme, desarme, vai passar a zona, ativar uma PGM, etc. E a gente tem também o aplicativo para o instalador, que no momento que ele precisar acessar a programação do cliente para verificar alguma falha ou fazer algum ajuste, ele pode, através desse aplicativo de instalador, acessar. Um ponto importante dos aplicativos o instalador, ele só vai conseguir acessar o painel do cliente com a autorização do cliente final. Não importa se ele já tem a senha de instalador, se ele tem todos os acessos na mão, e ele botar no aplicativo, quando ele tentar acessar, o cliente final vai receber um alerta, uma notificação, solicitando que ele autorize esse instalador a acessar o sistema dele. Então, assim, a gente se preocupa bastante com a segurança do cliente final, e, consequentemente, com a do integrador.
Então, a tecnologia PowerG, ela veio justamente para revolucionar esse mercado da linha sem fio. E, graças a Deus, todo o mercado brasileiro começou a olhar o sistema sem fio com bons olhos. Eles quem testou a linha Anel, eles começaram a ver assim, cara, é uma linha diferenciada, é uma linha totalmente supervisionada, as falhas são praticamente zero. Muitas das vezes, quando há uma falha, às vezes é uma instalação errada ou algum problema no local de radiofrequência muito forte. Eu já tive caso de de instalar um gerador depois do sistema instalado e virem com um gerador, e aí causa alguns poucos de problema. A gente acrescentou repetidores e aí foi resolvido. Na linha Anel, a gente tem as versões de 32 zonas, 64 zonas e 128 zonas. Elas podem ser com fio ou não, pode ser uma solução híbrida. Então, eu posso usar as 128 zonas, todas elas sem fio, todas elas cabeadas, ou eu posso também misturar de acordo com o que o projeto pede, né? Temos até 8 partições, 16 teclados, temos 95 usuários na central maior, mas a gente tem uma versão até 1.000 usuários. Tem alguns clientes que precisam dessa versão até 1.000 usuários, pela quantidade de pessoas que abrem e fecham o local, entram fora de horário, etc. A gente tem 4 saídas integradas, que são 4 PGMs, e essas PGMs, elas podem seguir a quantidade de zonas. Então, numa central de 128 zonas, eu posso ter até 128 PGMs. E aí a gente pode criar um controle de acesso, a gente pode usar essas PGMs para abrir uma porta, acender uma luz, ligar um ar-condicionado. A gente faz uma mini automação cabeadas, vamos dizer assim. Os protocolos são Contact ID e CIA, e, como eu falei, a saída de PGM coincide com a contagem de zona. Esse aqui é um portfólio, a gente diz que é um portfólio completo, sem fio. A gente tem sensores magnéticos, magnético de embutir, tem magnético slim, 2 tipos de magnético. O magnético slim, ele normalmente é usado uma fita dupla face, porque ele é muito fininho, então ele vai muito bem em portas de vidro, blindex, né, ou janelas com acabamento mais fino. O sensor magnético maior, ele tem uma input, então eu posso, em determinadas situações, ligar um sensor cabeado nele, e ele fazia a transmissão, ele vira um transmissor. Eu posso usar, por exemplo, para supervisionar uma cerca elétrica, quando ela dispara. Temos sensores de embutir, sensores de quebra de vidro sem fio, sensores de teto, sensor infravermelho comum, com câmera, sensores, como eu falei, magnético não, infravermelho com micro-ondas, sem fio, é uma coisa também que eu não vi no mercado. Esse sensor pretinho ali é um magnético externo, a gente vai falar um pouquinho dele, tem sensor cortina externo, e os 2 últimos são sensores para área externa, sensores de movimento, com detecção octa-quad. O que é a detecção octa-quad? É um sensor que ele possui 8 microlentes nele, e essas 8 microlentes precisam detectar a passagem de a presença, né, de um infravermelho para eles gerarem o disparo. Então, assim, a gente tem dos sensores externos, de todos os clientes que já usaram, a gente, assim, tem os melhores feedbacks possíveis. Todos eles dizem que o sensor atua muito bem, disparo falso zero. Então, assim, vale a pena. Quem tiver com demanda para sistema externo, para detecção, né, externo, sem fio, pode vir para a ANEEL, pode usar os sensores externos que você vai estar bem, você vai gostar. Tem sensores de segurança. Eu quero destacar no de segurança, a gente tem o sensor de calor, né, fumaça e calor. Tem o sensor de temperatura e tem o sensor de inundação. E foi bem interessante, a gente participou agora do evento da Johnson na Colômbia, e lá a gente tinha esse sensor de inundação, não sei se eu consigo dar aqui um up dele. É um sensor de inundação conectado a um painel e a uma válvula, né, uma válvula que a gente também vai falar nos próximos webinars aí, que é uma válvula ele abre e fecha
a válvula de água do local. Então, assim, a simulação foi o seguinte, uma máquina de lavar jogava água fora, né, no chão, o chão começava a inundar, chegava no sensor magnético, ele gerava um disparo para o painel e essa válvula, né, essa válvula que a gente usava, ele fechava o registro de água. E a água cessava e o cliente recebia uma notificação no aplicativo, né? Aí já vai para a parte de automação, mas foi bem interessante os testes não, né? A demonstração que a gente fez lá no evento. Tem um dispositivo de arma e desarme pânico, inclusive o controlezinho de arma e desarme por proximidade, que a gente chama de tag, né? Tem os teclados touch, teclado com receptor embutido, teclado sem fio e com fio. Temos repetidores, sirenes e transceptores. Os comunicadores podem ser com fio, podem ser por celular, que a gente já usa a tecnologia 3G. Estamos fazendo teste agora aqui no Brasil com a tecnologia 4G, para comunicação celular. Tem a comunicação via internet, né, via rede, e temos o comunicador que tem as duas tecnologias juntos, né, as duas vias de comunicação no mesmo hardware. Os módulos, a gente tem módulo de expansor, né, cabeado, a gente tem fonte supervisionada, uma fonte auxiliar supervisionada, a gente tem os softwares de apoio, como eu falei, tem o Power Manager, que a gente já fez o nosso webinar, junto com a MedSeg, e tem também o DLS5. O DLS é um software voltado exclusivamente para instalador. Então, com o DLS, o técnico localmente, ou pode ser remoto também, ele acessa toda a programação do sistema e ele pode fazer qualquer tipo de alteração. Para falar de sensores sem fio, eu separei aqui, se o Rogério quiser dar fazer alguns briefings aí também, eu separei alguns sensores. Um deles é o PG4902, que é o sensor cortina para área externa. A gente está vendo ele instalado como se fosse numa loja, né? Então, assim, esse sensor ele abre um ângulo de mais ou menos 5 graus para evitar que haja o disparo de uma pessoa que passe próximo ali à vitrine. Aqui eu tenho um slide, né, que ele faz uma alusão melhor aí da atuação do sensor. Então, você vê que aqui a gente tem 4 sensores que eles, vamos dizer assim, blindam a casa, fecham todas as passagens externas. Então, as janelas ali, só uma janela aqui de baixo que ali teria que ter os magnéticos. Mas, do lado de fora, ele fechou a porta de entrada principal, a porta da garagem, a janela e a porta de cima. Então, assim, ele faz essa abertura de 5 graus. Ele é um sensor que tem um sensor de temperatura integrado também. Então, em alguns painéis da nossa linha DSC, além dele ter a detecção do local, ele também consegue ter a temperatura ambiente daquele local. Tá? Então, às vezes, ele pode estar sendo usado num ponto onde pega sol maior, pega mais sol, né? Então, ele consegue passar para o cliente final, no teclado, ou até no aplicativo, a temperatura desses ambientes. Eu quero só aproveitar, né, que esse detector é muito interessante, porque, embora esta imagem, né, demonstre aí uma residência, esse é um detector cortina, ou seja, ele tem uma restrição da detecção, né, quer dizer, de uma área um pouco mais restrita, diminuindo assim o número de alarmes falsos, tá? Embora ele esteja dentro de uma residência, mas isso tem uma excelente aplicação para diversas verticais enterprise, por exemplo, um banco fazendo toda a proteção do perímetro das agências bancárias, que normalmente são todas de vidro, não é? Ou seja, então ele faz exatamente essa cobertura de um segundo nível de proteção, né? Ou seja, sendo o primeiro, normalmente, os sensores ativos, o sensor perimetral, né, do acesso na residência, enfim, então ele é um produto muito interessante, é um produto que a gente tem tido uma grande procura,
inclusive para algumas verticais que até nos chamaram muito a atenção, além de residências como, por exemplo, showrooms, que são espalhados, que tem uma característica de retail, não é? Mas ele consegue fazer realmente uma proteção de um bom nível de proteção, ok? Então, há alguns meses a gente até estava desenhando um projeto para as lojas Avan, né, que seria nesse molde aí. Porque a loja Avan, ela fica no meio de um terreno e ele é cercado. Então, assim, para uma pessoa chegar na porta da loja, etc., ele precisaria pular, né, uma grade, etc., e chegar ali. O mais interessante é que as empresas de monitoramento, os integradores e instaladores, que eles precisam pensar justamente nesse ponto, detectar a tentativa de invasão antes que a pessoa consiga invadir o local. Então, essa é uma função importante desse sensor e também dos sensores de movimento externo que eu mostrei no outro slide. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa detecção antes que a pessoa chegue no local, consiga invadir o local, seria aí, vamos dizer, a instalação perfeita. Porque depois que entrou no local, por mais que o sensor dispare, esse invasor ele tem um tempo até chegar ao serviço resposta, até chamarem polícia, alguma coisa, ele vai ter ali alguns minutos para ele executar o roubo. Então, assim, numa instalação de alarme, é sempre interessante que a gente consiga detectar a tentativa de invasão antes que ela aconteça, né? Por isso que a gente tem tentativa mesmo, ele vai tentar, mas antes disso, o sistema de alarmes vai detectar e vai, na maioria dos casos, quando ele é detectado cedo, o invasor não consegue entrar, ele desiste. Então, essa é uma função do MP902 ou do PG4902. Outro sensor importante que eu fiz, né, que eu separei, foi esse sensor magnético para área externa. Sensor blindado, então a gente pode colocar ele em portas, por exemplo, porta de piscina, portão principal do local, e ele pode tomar chuva, sol, não tem problema, como eu falei, ele é blindado. Uma característica legal dele é que ele possui a medição de temperatura também, né, em alguns casos pode ser necessário, então a gente tem 2 dispositivos em um. Ele tem a entrada input, então eu posso usar, por exemplo, eu tenho um local que tem 2 portas. Ao invés de eu usar 2 dele, eu posso usar ele em um portão do local, posso usar um sensor cabeado no portão do lado, né, no outro portão. E esse sensor cabeado, eu posso ligar no input que tem nesse sensor e fazer uma supervisão aí do portão totalmente sem fio. Ele, além de ser o magnético, ele vira um transmissor também. Ele possui o IP66, né, para evitar a entrada de água, poeira, etc. E ele tem uma função importantíssima, que é o anti-mascaramento. O que é um anti-mascaramento no sensor magnético? Em alguns casos, para quem já tem bastante tempo de mercado aí de segurança eletrônica, às vezes a gente se depara com uma invasão no local monitorado e o cara conseguiu passar por uma porta que tinha um sensor magnético. O que esse invasor fez? Ele conseguiu, de alguma forma, encostar um ímã do lado de fora, ele conseguiu encostar um ímã na porta e ele conseguiu fazer uma sabotagem no sensor magnético. Isso não é comum, não é muito comum, mas já aconteceu. Então, com esse ímã externo encostado na porta onde o magnético está colocado, ele consegue sabotar. Então, quando ele abre a porta, o magnético não dispara porque o contato dele continua fechado, justamente por esse magnético que foi colocado lá de fora. Esse sensor, ele possui uma tecnologia, que é essa de anti-mascaramento, que justamente ele consegue detectar que que alguém encostou um segundo ímã nele para tentar a sabotagem. Nesse momento que ele detecta esse segundo ímã, ele
envia um disparo de antimascaramento, de sabotagem, para a central de monitoramento. E se ele enviou esse evento de anti-sabotagem, de tentativa de sabotagem dele, pode contar o que aconteceu, porque esse é um evento que só vai enviar quando alguém tentar fazer essa sabotagem com um segundo ímã, tá? E o gap de detecção dele, ele é bem largo, ele é 44,5 milímetros em madeira e 38,1 em metal. A gente, para quem trabalha com linha sem fio, sabe que colocar sensores magnéticos em portas de metal ou de alumínio diminui a eficiência dele, né? E principalmente no RF dele, ele cai bastante. Esse aí, até ele, 38,1, ele atua de forma normal, ele não tem perda de sinal. Nos outros sensores, é sempre bom ter cuidado com isso. Se você vai utilizar um magnético slim numa porta de metal, é sempre importante colocar uma base de borracha ou um PVC, alguma coisa entre a porta de metal e o sensor, para que ele não tenha contato direto com a porta e ele possa trabalhar da forma normal, da melhor forma. Luizio, te interrompendo, o Felipe acho que tem uma pergunta, ele levantou a mão. Vamos lá. Não, eu ia perguntar o seguinte, é interessante esse sensor, porque tem muitos clientes que às vezes deixam de pôr sensor magnético naquelas portas, igual doca, aquela rolante, porque desalinha muito, entendeu? Desalinha Sim. muito o sensor. Então essa distância, às vezes, você não precisa se preocupar em alinhar a porta. Isso é um ponto bem legal, Felipe, porque uma das nossas principais aplicações hoje são exatamente para CDs, né? São exatamente para galpões, para a área de... Enfim, para a área de varejo, onde tem essas portas de aço, onde esse detector é o melhor produto, é o que mais se adequa. Isso falando de mercado, tá? Isso, eu fiz uma visita esses dias, Rogério, acho que é Porto Feliz o nome da cidade. Ali é pro lado de onde eu tô morando, né? Jundiaí, mais um pouco à frente, se não me engano, acho que é Porto Feliz o nome. Eu fiz uma visita no local, é um galpão, eles fazem beneficiamento de grãos, né? E eram várias portas dessas grandes, de rolar, etc. E a empresa que fez a instalação, ele colocou justamente esse sensor nessas portas. E estava funcionando muito bem, estava funcionando 100%. É claro que naquela porta ali, se ele coloca um sensor magnético, o comum, né, o menorzinho lá, provavelmente em pouco tempo ele seria danificado, devido a espancada lá que a porta sofre, na hora de abrir, na hora de fechar, etc. É o produto para ser instalado em lugares hostis, né? É isso aí. Sim, nos mais desafiadores, como a gente diz, né? É isso aí. E outro sensor que eu separei, né? Na verdade, não foi eu que separei, foi ideia do Rogério, né? Trazer para a gente detalhar um pouco mais ele. É o sensor de teto. A gente possui dois tipos de sensores para teto. É o PG4862 e o PG4872, né? Qual é a diferença do 4862 para o 4872? O 4862, ele é um sensor infravermelho de teto com uma cobertura de mais ou menos, acho que ele pode ser instalado a 3,60 metros, para ele abrir 10 metros ali de diâmetro, né, 360 graus. Até 4 metros, né, no manual dele dá 3,60 metros. Até 4 metros ele consegue abrir 10 metros de diâmetro. O 4872, ele pode ser instalado até 6 metros, então ele já é indicado mais para esse ambiente corporativo aí, de galpões, etc. Ele também tem a medição de temperatura, né? Então, vamos dizer que eles são dois detectores em um. Em alguns casos, já vi esse sensor instalado, é bem interessante, porque, por exemplo, em locais que tem estantes, por exemplo, supermercados, etc., muitas vezes você quer instalar um sensor infravermelho em alguns locais e não é possível, porque as estantes atrapalham. Eu tive visitando um cliente no Rio um dia desses e tinha alguns sensores que, quando a gente deu uma olhada, eu falei com o cara, olha, esse sensor infravermelho, ele está bem, assim,
escondido, ele tá quase, assim, ineficiente ali. Porque existiam várias gôndolas, né? Era uma farmácia, então existiam várias gôndolas na frente do sensor. Então, assim, ali a gente até deu uma simulada com o cliente integrador. A gente falou assim, ó, se uma pessoa entrar por aqui, a baixada ela já vai acessar um corredor de uma gôndola. Quando ele acessar esse corredor, ele não tem mais nenhum dispositivo de segurança para detectá-lo. Então, ele vai conseguir roubar toda essa gôndola aqui com facilidade, com tempo, com tranquilidade. Nesses ambientes, esse sensor seria mais indicado. Foi o que a gente passou para ele. Um sensor 360 de teto, sem fio, ele não vai ter esse problema das gôndolas ali, porque vai estar no alto, né? Então, é o melhor para esse tipo de ambiente. São sensores também que eu não vi em nenhum outro fabricante. A gente também deu uma pesquisada, ele é exclusivo da tecnologia PowerG, com a linha DSC. Então, se você tem um ambiente desse tipo, né, com gôndolas, estantes, etc., o mais indicado é usar o sensor de teto sem fio. Bateria aí, ó, dos sensores sem fio da DSC duram entre 5 e 7 anos, e o alcance de detecção em linha totalmente aberta, né, em área totalmente aberta sem interferência, até 2.000 metros. Em casos de uso normal, né, em ambientes normais, a gente já alcançou 350, 450 metros. Aí depende muito do layout do local, né, e do ambiente. Mas os clientes que estão usando hoje a tecnologia PowerG com a DSC estão bem supridos, estão bem tranquilos em relação ao alcance e tempo de bateria. E sem contar a manutenção, que é super reduzida, é praticamente zero. Tanto que a maioria das verificações e manutenções a gente consegue fazer através do Power Manage, né, através da plataforma web lá do Power Manage. Aqui, quer falar Aloysio, alguma coisa? Sim, rapidamente. Bom, o que nós vimos até agora, pessoal, é exatamente o que nós estamos trazendo de novidades, o que a Johnson DSC está trazendo de novidade para o mercado, tanto da linha com fio como para a linha sem fio. A gente tem aí um roadmap bastante interessante para os próximos meses, né? Acho que vale comentar que nós acabamos de lançar um detector também ativo, um detector de barreira, também já está disponível no mercado norte-americano. Isso hoje, como a Luísa mencionou, a gente tem uma barreira que ao mesmo tempo é algo que nos favorece como uma empresa séria, é a Anatel, né? Isso faz com que, de certa maneira, a gente segure e impeça que produtos que vêm de fora, enfim, produtos sem muita qualidade, muita preocupação de engenharia, né, entrem no Brasil e que isso acaba competindo com os mercados mais sérios, né? Então, a gente tem aí uma série de produtos para os próximos meses. Então, por favor, fiquem atentos. A MedSeg é o nosso distribuidor, está sempre trazendo as novidades, e nos consulte, tá? Sempre que precisar. A gente a seguir vai mostrar um overview das nossas linhas futuras, muito focada no mercado de smart. O Aloysio vai comentar um pouquinho. A gente acabou recebendo aí uma overdose, né, uma semana que ficamos agora na Colômbia, no nosso kickoff anual, onde tivemos a oportunidade de levar alguns clientes, até mesmo a própria MedSeg foi representada pela sua diretoria, né, onde a gente mostrou todo o nosso portfólio atual e o que está por vir, tá bom? Então, passo aí para o Luísio aí para fazer esse overview final, Luísio. Tá. Ô Luísio, só antes de você entrar nesse assunto aí, tá? A gente estava falando lá do sensor magnético, que ele tem uma entrada de alarme. Algo interessante também aquilo, porque, voltando aí para os clientes, às vezes, que está assumindo um integrador que está assumindo um cliente novo e que já tem, por exemplo, um CD que já tem ali. Porque o que acontece? A empresa às vezes vai embora, leva a central de alarme, mas ela não vai lá e não arranca os magnéticos das portas. Estão lá ainda. Então, você pode transformar, você não precisa tirar aqueles magnéticos que já estão lá. Você pode utilizar eles
utilizando essa entrada de alarme desse magnético aí, sem fio, e transforma tudo sem fio. Então é algo interessante também. Assim como as barreiras agora que estão chegando, dá para você criar uma outra zona só de barreira e plugar ali também. Então, bem interessante esse sensor. E assim, parece que é uma coisa de outro mundo, mas é muito usual, é muito usado isso, é muito usual. No caso do magnético, como você falou, você aproveita o parque que já está instalado, que provavelmente está funcionando, às vezes o cliente cancelou por outro motivo uma empresa de monitoramento, e ele entra com o magnético com input e transforma todo o sistema sem fios. É muito usado, cara, é demais. A gente parece que não, mas em muitos clientes que eu já acessei, eu já fui num cliente em Campo Grande, uma loja enorme, e isso foi usado nas barreiras. O magnético foi usado nas barreiras, cara, e trabalha muito bem. Trabalha muito bem. E o melhor de tudo, sem infraestrutura. Uma vez que você faz uma infraestrutura para o sensor de barreira, essa infraestrutura é totalmente vulnerável, porque ela muitas vezes tem que quebrar o chão, passar tubulação, passar o cabo, etc. E depois dá problema no cabo. Aí você fazer a troca do cabo é mais complicado, dependendo do local, do horário e tudo. Então, assim, é muito usual e é, assim, extremamente eficiente. Sim, mão de obra para isso tudo aí é dinheiro, né? Pois é. E quando você tem um problema na barreira, aí você resolve ali mesmo. Faz o teste magnético, o teste na barreira, e ali você detecta o problema e já resolve. Beleza. Então, beleza. Então, como o Rogério falou, né? A gente passou uma semana no Summit da Johnson, em Cartagena, na Colômbia. Foi, assim, um evento sensacional. Vários clientes nossos aqui do Brasil tiveram presente, inclusive a MedSeg, né, através da diretoria, e a gente lá pôde mostrar o que a gente já tem hoje, como o Rogério mencionou. Então a gente tinha vários desses sensores sem fio ligados, funcionando lá, inclusive o sensor com a input que a gente comentou agora, o sensor de inundação ligado numa válvula, Wi-Fi, então gerava essa coisa de evento, fechar a válvula automaticamente, etc. As barreiras, né, o novo produto também que já está nos Estados Unidos sendo utilizado já pelos integradores, que em breve a gente vai ter aqui no Brasil. A gente precisa ter certificações. O legal desses produtos é que eles já possuem a certificação europeia, as certificações norte-americanas, né, da região norte. E quando eles chegam para a gente precisa só da Anatel. Então, esses produtos já estão com a Anatel, já estão em processo de certificação. Eu vou passar aqui rapidamente alguns produtos que a gente apresentou nesse evento. São produtos que, como a gente mencionou, eles já estão sendo usados na América Latina. Eles estão chegando aqui no Brasil agora porque a gente depende justamente da Anatel, e às vezes a Anatel demora um pouquinho aí para fazer a certificação e entregar a autorização para a gente comercializar. O primeiro produto que eu quero mostrar, que a gente apresentou lá em vários circuitos, né, é o IQ4. É um painel tudo em um, ele conversa com a tecnologia PowerG, tanto de Visonic como de DSC, tem a tecnologia Z-Wave. O que é o Z-Wave? São dispositivos de automação. Vou mostrar no próximo slide. Ele é Wi-Fi, possui um SIM card, né, já no 4G, e ele possui Bluetooth. Então, através do Bluetooth, eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso fazer o stream, né, por exemplo, do Spotify. Quero escutar uma música. Aqui na parte de baixo, aquela parte cinza, são 4 alto-falantes, que eu consigo conectar meu Bluetooth ao painel e reproduzir música, né, através dele. E uma outra função que é do Bluetooth, eu consigo desarmar o painel só pelo Bluetooth. Cheguei em casa, o painel detecta o meu Bluetooth e ele desarma automaticamente. Consigo fazer isso na programação. E um ponto interessante desse painel é a câmera integrada ali em cima. Essa câmera, ela faz imagens do momento que a pessoa vai armar ou desarmar o painel. Mesmo que ela tente com a senha errada, ele vai fazer a imagem e vai armazenar. Isso aí também o cliente pode verificar no aplicativo
lá da Alarme.com, que a gente vai deixar para os próximos webinars. Alguns dispositivos de automação, né, lá do Z-Wave que a gente estava falando. A gente tem câmeras, a gente tem dispositivo de ar-condicionado, né, para ligar, desligar e temperatura, né, ajustar a temperatura. Tem dispositivo de lâmpada, né, liga, desliga, com dimmer e tudo. E tem o dispositivos também de... como é que é o nome? Tipo porteiro, né, que a gente chama de doorbell, que é colocado na porta do cliente, e uma vez que o visitante toca, né, essa campainha, através do painel, chama o celular do cliente, e através do celular do cliente, onde ele estiver, se estiver com internet, ele consegue abrir a imagem, ver quem é a pessoa que está na porta dele, conversar com ela em tempo real, e se ele quiser, ele pode abrir a porta através do aplicativo e autorizar a entrada da pessoa em sua residência ou comércio. Dispositivo muito legal é o IQ Wi-Fi 6. Esse IQ Wi-Fi 6, ele é um roteador. Eu posso ter até 7, a gente chama um master, né, que é o IQ principal, e eu posso ter mais 7 agentes, que são o quê? São repetidores. O mais legal dessa tecnologia Wi-Fi 6 é que esses repetidores, eles podem formar uma rede mesh. Então, imagine que num condomínio ou numa empresa muito grande, você pode instalar um IQ Wi-Fi 6 como master e espalhar até 7 agentes, 7 IQ Wi-Fi repetidores. É o mesmo dispositivo, só que um vai ser o mestre e o restante repetidores. E você formar uma rede mesh que você pode ultrapassar facilmente 1 quilômetro aí de comunicação de internet. Ele possui outros recursos, né, particionamento de rede, etc., que a gente também vai deixar para falar e detalhar no próximo webinar com a MedSeg. Aqui ele mostra mais ou menos como é que ele pode atuar. Então, ele tem um controller, né, que é o principal, e tem um agente 1, um agente 2, e eu posso ter até 7 agentes para formar essa rede mesh. Então, assim, e os agentes, né, os repetidores, eles são totalmente sem fio. E a configuração é muito fácil, No painel, no controller, né, no IQ Wi-Fi principal e no agente, a gente vai precisar ali só apertar o botão WPS dos dois e eles já fazem a comunicação e já formam uma rede mesh. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. Não sei se o Rogério tem alguma coisa aí para acrescentar em relação ao roadmap, aos novos produtos. A gente deixou, não coloquei aqui, né, o sensor de barreira, a válvula, etc., porque a gente entendeu que são assuntos para um próximo webinar. A gente poderia até estourar o tempo, mas se você tiver alguma pergunta, aqui estão, né, os nossos contatos, meu e o do Rogério. Eu agradeço demais a MedSeg, a Gabi e o Felipe pelo convite, por a gente estar aqui mais uma vez apresentando nossos produtos. Eu deixo a palavra aí com o Rogério, se ele quiser acrescentar alguma coisa, se despedir. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez a MedSeg, Gabi, pela gestão desse evento aqui, ao Felipe, que nos está nos apoiando, e todo mundo que tenha nos acompanhado aí. Estou ansioso para o próximo evento, Gabi, Felipe, tá bom? Bora lá. Para a gente entrar em detalhe um pouco mais do que a gente falou hoje aí sobre essas novidades, tá bom? Fechou. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rogério. E vamos marcar a próxima aí, falar mais do IQ aí, com outras novidades, trazer a barreira também, né? Sim. Pessoal, vamos marcar outros webs. E esse contato, Felipe, e aí para todo mundo que estiver nos vendo, fique à vontade, se quiser fazer alguma consulta com a gente, enfim, sempre, obviamente, a gente está trabalhando junto com a MedSeg, mas se eventualmente quiser fazer alguma consulta, fiquem à vontade, tá bem? Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Abraço.